A evolução do painel acompanha a evolução da tecnologia em plataformas de negociação. É a marca da bolsa, é a empresa, é a B3 que está lá. Esse painel, ele é característico de todas as bolsas do mundo. Então, quando você imagina o que é uma bolsa de valores, sempre imagine esse painel. Vou tentar dar um passo para trás aqui. Vamos se colocar ali naquela época. Se não me engano, ali em 34, o que eles fizeram lá no pátio do colégio? As negociações eram feitas todas a pregão a viva voz. Imagina quantos investidores gostariam de saber qual que é o valor de determinada ação e não era possível você ter todo mundo ali naquele espaço, né, por uma limitação física mesmo. E aí tiveram a ideia de um painel. Colocaram uma lousa, né, que você escrevia a giz, qual era o valor das ações. Era uma forma manual e lenta. Os dias de hoje era lento. Era a melhor tecnologia que existia na época. E ali ficou uma expressão muito grande, né, por conta da lousa, a questão da pedra. Geralmente quando a pessoa fala assim, qual é o valor que está na pedra, significa que qual é o valor que está sendo demonstrado ali. Isso veio desde lá, como um jargão de mercado. Depois desse painel, veio um painel de plaquinhas, então ao invés de usar um giz, foi substituído por plaquinhas que tinham que ficar sendo rotacionadas, viradas o tempo todo, qual é o valor. Depois dessas plaquinhas foi substituído por algo mais moderno, para a época, que era a questão do magnético. Eram painéis com aletas, que nem aeroporto, que você passava assim, de uma forma bem rápida. A partir dali, desse painel magnético, já era possível conseguir visualizar qual que era o último preço, e ali tinha até uma tendência, se estava subindo ou caindo, então colocavam-se umas setinhas ao lado de cada valor, né, de cada preço do último da ação, mostrando se a tendência era de alta, se a tendência era de baixa. Aí nos anos 90, né, a gente tinha o primeiro painel de LED, mas não é o LED que a gente conhece, como a gente vê na TV, não. Era LED de 3 cores, né? Então a cotação da ação era na cor laranja, se tinha oscilação para cima era na cor verde, ou se tinha oscilação para baixo era na cor vermelha. Tinha um painel no meio, que a gente chamava de Picture All. Esse painel no meio tinha uma resolução 200 por 300 megapixels. Hoje qualquer celular tem essa resolução. Depois, aí, por volta do ano 2000, mais ou menos, a gente fez a modernização desse painel, né? Que era um painel que tinha uma resolução de um DVD, 800 por 600. Então, a gente conseguia projetar imagens. Então, é isso, e a gente começou a projetar esse tipo de informação, né? Aí, conforme o tempo foi passando, né, a gente acabou modernizando isso. E até chegar nos dias de hoje, né? Que hoje acaba suportando vídeos em 4K, dá para colocar gráficos, imagens, animações, e ficou bem legal o painel agora. A gente passou por uma reforma muito grande naquele espaço que a gente tem ali, no espaço que era o antigo pregão da B3. O espaço ele foi totalmente reformado para permitir uma experiência melhor para os nossos clientes. Então, por exemplo, no momento de IPO, que é um momento único para a empresa, a gente consegue ceder esse painel para personalizar um pouco mais aquele momento do cliente. Então, melhora muito a experiência dele. Por exemplo, a gente pode passar um vídeo contando um pouco da história da empresa. Hoje o painel de cotações é a marca da B3. As pessoas, quando vêm aqui nos visitar, eles querem olhar o painel. Eles ficam vislumbrados o que tem de informação lá. E as pessoas veem, nossa, isso aqui existe no Brasil. Essa digitalização da plataforma possibilitou a gente ter mais negócios e dar uma transparência maior para o mercado. Por isso que eu acho interessante a gente analisar essa evolução tecnológica junto com essa evolução dos painéis nas bolsas.